título dessa mensagem é Um Encontro Marcado. Um Encontro Marcado. Meus amados irmãos, nós vemos que Filipe, tendo sido escolhido como um dos diáconos da igreja primitiva, agora depois da morte de Estevão, e naturalmente em virtude daquela perseguição que começa a acontecer para com a igreja de Jerusalém, Filipe então ele é levado a evangelizar, ele é levado a cumprir o mandamento do Senhor de pregar o evangelho a toda a criatura, de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido de todos. E no começo dessa passagem nós vimos que, tendo Filipe já realizado um trabalho em outros lugares, em outras cidades, ele escuta a voz do Senhor. O versículo 26 começa dizendo o seguinte: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Devemos aqui prestar atenção na importância que nós precisamos ter em comunhão com Deus. Porque o anjo do Senhor falou a Filipe. E na Bíblia não há nada que nos leve a pensar ou indagar que Filipe de repente tenha ficado com dúvidas, ou que Filipe não conhecesse ou não soubesse que voz era aquela. E isso é extremamente interessante, meus amados irmãos. Filipe estava tão acostumado a falar com Deus, ou seja, Filipe tinha uma vida de oração, Filipe estava em comunhão com o seu Deus, e naturalmente todos aqueles que estão em comunhão com Deus, eles têm intimidade para com Deus, e ao ter intimidade para com Deus, quando ele ouviu aquela voz, ele sabia de quem se tratava. Eu conheço essa voz, eu sei de quem é essa voz. E é interessante, meus amados irmãos, porque para que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer certos mandamentos, certas orientações, de maneira que nós então passemos a gozar dessa intimidade. Ou seja, isso não é algo que acontece da noite para o dia. Naturalmente é um crescendo, né? Ou seja, nós começamos a fazer coisas pequenas e vamos aumentando, assim como uma criança, assim como acontece nas escolas, nos estudos, em cursos, ou seja, nós começamos com algo básico, pequeno, e vamos cada vez mais aumentando, né? E isso deve acontecer em nossas vidas, ou seja, devemos começar a obedecer a Deus nas menores coisas, até nós indo obedecer a Deus em tudo quanto Ele quer que nós sejamos obedientes. E meus amados irmãos, Filipe, ele tinha então intimidade, ele conhecia a voz de Deus. Isso me faz recordar, por exemplo, de uma história bastante conhecida, creio eu também dos irmãos, que trata do pequeno Samuel, o profeta, que quando ele foi chamado, quando criança, ou seja, tendo sua mãe, Ana, entregado ele para os cuidados dos sacerdotes, ele ouviu uma voz dizendo Samuel, e ele não sabia de quem era aquela voz. E ele ia então até o sacerdote e perguntava: o Senhor me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei, volta a dormir, volta para a sua cama. E mais uma vez ele ouvia a sua voz, e de repente ele dizia: o Senhor voltou a me chamar? E ele disse: não, eu não te chamei, volta, vai dormir. Até que ele fala: não, quando você ouvir novamente essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, meus amados irmãos, com aquela instrução, o pequeno Samuel começou a aprender a ouvir a voz de Deus e a conversar com Deus. Uma das aplicações, uma das lições que eu gostaria de extrair aqui para com os irmãos é o seguinte: meus amados irmãos, que eu e você, que todos nós possamos ouvir e reconhecer a voz de Deus todas as vezes que Ele fala conosco. Que nós tenhamos intimidade a ponto de ouvir a voz de Deus e, naturalmente, obedecer às suas ordens. Filipe ouviu a voz de Deus.
E tendo ouvido a voz de Deus, tendo intimidade com Deus, ele então obedece e ele vai para o local em que Deus então havia dito para que ele fosse. Versículo 27 diz o seguinte: e levantou-se e foi. Preste bem atenção, uma postura bem diferente, por exemplo, de Jonas, uma postura bem diferente de muitas outras pessoas. Ele não pergunta: Senhor, preste bem atenção, meus amados irmãos. Olha a ordem dada. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para casa, que está deserto. Mas espera aí, o que eu vou fazer num lugar que está deserto? Falar com quem? É um homem? É uma mulher? É uma criança? É um grupo? Que horas eu devo ir lá, Senhor? Posso almoçar primeiro? Dá tempo de trocar de roupa? É urgente? Tem que ser nessa tarde, agora? Ou pode ser à noite? Você prestou atenção? A ordem de Deus é o seguinte: vá para o lugar que eu te ordenei, o local que está deserto, o local que é deserto. Filipe não pergunta: Senhor, o que eu devo fazer lá? Senhor, o que eu devo falar lá? Senhor, como eu devo proceder lá? Senhor, com que roupa eu devo ir para lá? Ele simplesmente obedece. O Senhor Deus me pediu para eu ir para lá, eu irei. Olha a postura de alguém que tem intimidade e sabe com o que ele está falando. Ou seja, eu estou falando com o meu Senhor, eu estou falando com o meu Salvador, eu estou falando com o autor da minha vida. Eu não posso indagá-lo. Se ele me deu uma ordem, sabendo eu e conhecendo eu como eu conheço, eu sei que ele tem um propósito, ele ainda não me revelou, ele ainda não me falou. Se ele não me falou, é porque agora isso não me é importante. O que é importante para mim agora é que eu, depois de ter ouvido a sua voz, eu simplesmente lhe obedeça. Eu vou. E o versículo 27 começa assim: e levantou-se e foi. Lá foi Filipe, tendo ouvido a voz de Deus, obediente, cumprindo aquilo que a ordem havia lhe dado. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Aquele homem é etíope, ou seja, ele não é hebreu, ele não é israelita, ele não faz parte do povo da nação primeiramente escolhida por Deus, a nação de Israel. Ou seja, ele é da Etiópia, ele é da África, mas ele foi a Jerusalém para a adoração. Queridos, estudando a Bíblia expositivamente, como nós temos feito, podemos aqui com uma certa tranquilidade dizer que o que aquele etíope encontrou não foi nada mal. Pelo seguinte: o povo que estava liderando o templo de Jerusalém foram os mesmos homens que haviam matado a Jesus. Os homens que estavam dominando, que estavam liderando aquelas pessoas em Jerusalém, eram os mesmos homens que, de certa maneira, haviam permitido e pedido a morte de Estevão. Ou seja, sabemos que aqueles homens que estavam na liderança do povo de Israel naquela época não eram homens tementes a Deus, e eram eles que estavam encarregados de cuidar e levar o povo à adoração, de maneira que é muito razoável dizer que o estilo de culto, o estilo de adoração que aquele etíope encontrou em Jerusalém provavelmente não era um estilo de culto que o agradasse. Provavelmente não era um estilo de culto que de repente o levasse a buscar, a falar com Deus, a ter intimidade com Deus. Mas aquele homem, ele havia ido até lá para a adoração e ele estava voltando. Diz aí, ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. Versículo 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
Agora é interessante, meus amados irmãos, que aquele homem, naturalmente, ele queria encontrar com Deus, ele queria falar com Deus, o seu coração estava desejoso de aprender mais de Deus, ou seja, ele havia saído de longe, ele tinha saído da África, ele tinha se deslocado até Jerusalém e ele havia voltado. A Bíblia não diz se foi naquela viagem ou não, mas aquele homem, sendo um homem que cuidava de uma rainha, ou seja, tendo riqueza, tendo posses, ele conseguiu comprar um rolo, ou seja, um pergaminho da Bíblia, que era algo muito caro naquela época. As pessoas não tinham como nós temos hoje esse privilégio de andar com várias Bíblias, com traduções diferentes, ou seja, era por isso também que as pessoas prestavam muito atenção quando um mestre, quando um professor falava. Por quê? Porque eles não tinham um caderno, eles não tinham de escrever, ou seja, o conhecimento tinha que ser memorizado, tinha que ser guardado. Por quê? Porque você não poderia voltar depois para as suas anotações e saber o que a pessoa tinha falado. Aquele homem, ele era favorecido no sentido de que ele tinha posses, ele havia conseguido comprar um rolo, uma porção da Bíblia, e ele estava lendo. Agora, queridos, ele tinha ido a Jerusalém e ele estava voltando. Agora a pergunta é, aquele homem foi com o coração, provavelmente no seu coração, dizendo algo assim: eu quero encontrar a Deus, eu quero falar com Deus, eu quero sentir Deus, eu quero tocar em Deus. Enfim, ele estava buscando a Deus. Só que, meus amados irmãos, quando ele foi a Jerusalém pensando, eu estou indo atrás de Deus, mal ele sabia que era na verdade Deus quem estava atrás dele. E isso vem a se cumprir aquilo que a Bíblia diz: nós amamos, meus amados irmãos, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se aquele homem buscava a Deus, é porque na verdade, primeiramente, Deus já lhe buscava. Eu ensinei isso aqui para vocês. A salvação parte de Deus. Nenhum homem tem o poder de iniciar a salvação. A salvação é um dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. É somente Deus quem começa. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer, queridos? Hoje, todos vocês que aqui estão, todos vocês sinceros, puros de coração, que confessaram a Deus em um momento, talvez hoje você se lembre dizendo: eu lembro a igreja que eu fui, eu lembro o irmão que Deus usou para falar comigo, eu lembro a irmã que Deus usou para falar comigo. Mas antes que você fosse à igreja, Ele já tinha ido para buscar você. Antes que você pensasse nele, Ele já pensava em você. Antes que você começasse a desenvolver um sentimento de amor para com Ele, o amor dele já era grande. Deus tinha um encontro marcado com aquele homem. E ele regressava, meus amados irmãos, e ele estava lendo então uma porção bíblica. O versículo 29 diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Meus amados irmãos, o começo do versículo 26 diz que o anjo do Senhor havia falado a Filipe. Agora o texto diz que o Espírito Santo fala com Filipe. O que eu quero dizer, meus amados irmãos? Aquele homem tem intimidade com Deus. Ele foi ouvindo uma ordem de Deus, e agora ele recebe a continuação da ordem de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, a fala de Deus para conosco é sempre progressiva. Se eu e você tivermos de fato em comunhão com Ele, a voz dele passa a nos guiar em nossas ações. E a voz então do Espírito agora diz a Filipe: chega perto desse homem, chega perto desse carro. Quando nós falamos do carro, eu sei que a tradução está aí na sua Bíblia, de repente alguns colocam uma charrete, mas é bem provável que o carro que eles estão se referindo eram homens que estavam carregando aquele assento, e aquele homem estava sentado sobre aquele assento. E ele diz: chega-se, então chega perto desse homem. Então Filipe, preste bem atenção, quando a primeira vez, quando o anjo do Senhor fala com ele, o versículo 27 diz que ele levantou-se e foi. A segunda ordem dada é o seguinte: chega perto do carro. De que maneira Filipe obedece? Correndo.
Filipe correu, ou seja, então é aqui, ele correu, ele ouviu a voz da primeira vez, ele foi, ele ouviu a voz da segunda vez, ele vai agora correndo, ou seja, eu estou ansioso por obedecer e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer que eu faça? Não sei, ele me mandou ir, eu fui, ele me mandou chegar perto do carro, eu estou correndo. E o que você vai falar? Não sei. Mas eu sei que o Espírito de Deus está me guiando. Se Ele me trouxe até aqui, Ele há de me dar a direção, a palavra, tudo que eu tenho que falar. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lá vai Felipe, correndo. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, ou seja, aquele homem estava lendo em voz alta, a ponto dele poder ouvir. Ele ouvia aquele homem então lendo em voz alta e lia o profeta Isaías. E então Filipe disse: você entende o que você está lendo? Entendes tu o que lês? Aquele homem estava lendo. E olha só a resposta dele: como poderia entender se alguém não me ensinar? Aquele homem está buscando, ele está lendo, mas ele acaba de reconhecer e dizer: eu estou lendo, mas eu não entendo o que está escrito aqui. Eu preciso de direcionamento, eu preciso de instrução, eu preciso de um guia, eu preciso de um professor. Eu estou buscando, mas eu não consigo aprender por mim sozinho, por si só. Eu preciso de uma orientação, eu preciso de um caminho, eu preciso de um norte, eu preciso de alguém. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era isso: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Meus amados irmãos, olha o agir de Deus, olha o trabalhar de Deus. Aquele homem está lendo o profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 53 de Isaías, e aquele homem fala: eu não entendo o que eu leio. Como se dizendo: será que você pode me ajudar? E o que aquele homem disse? Sim, eu posso te ajudar. Eu entendo o que você está lendo. E ele cita a passagem bíblica, a porção bíblica, versículo 34. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele diz: como uma ovelha muda fui levado ao matadouro. Quem foi levado? Ele tem uma dúvida: foi o profeta Isaías que foi levado? Ou o profeta Isaías está falando de um outro homem? Está falando de uma outra pessoa? Como eu entendo? Quem é o sujeito? Quem é o personagem principal dessa história? É o próprio profeta Isaías ou ele está falando de uma outra pessoa? E se ele estiver falando de uma outra pessoa, que pessoa é essa que eu não sei? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Vocês conseguem ver Deus no controle de todas as coisas? Vá para aquele lugar, vai passar alguém, ele vai ler uma passagem, não é qualquer passagem, uma passagem que fala de mim, e de repente, quando ele estiver com dúvida, eis que eu envio alguém o quê? Para lhe ensinar e para lhe dizer tudo o que ele anseia. Ou seja, aquele homem foi a Jerusalém. Se ele está voltando lendo e ele não entende, o que ele quer dizer? Eu fui a Jerusalém com dúvidas, eu fui a Jerusalém com indagações, eu fui a Jerusalém querendo ter as minhas respostas respondidas, e eu voltei e eu continuo com dúvidas. Jesus falou: não, eu irei responder às suas dúvidas. Filipe vai conversar com aquele homem. Ele não vai voltar para casa sem que ele receba as respostas do que ele vem buscando. Se ele está me buscando, eu quero que ele saiba que antes que ele me buscasse, eu já o buscava. E Filipe prega Jesus para ele. Meus amados irmãos, olha a habilidade de Filipe.
Por quê? Porque e ele leu uma passagem de Isaías, mas aquele homem poderia ter lido qualquer outra passagem bíblica. O que ele quis dizer? O verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus deve conhecer a Bíblia de maneira que quando alguém estiver com alguma dúvida, ele possa sanar a sua dúvida. Já pensou se ele falasse assim: então, essa pergunta que você tem, eu não sei muito bem não, você não tem outra? Essa aí está difícil, vamos para uma outra coisa, vamos falar de outro ponto, profeta, né? Mas não é uma área que eu conheço muito, então será que a gente pode quebrar tudo? Ou seja, não, ele tem uma dúvida, eu começo a partir da dúvida dele, aonde ele estiver lendo. E eis que muitos pastores, e eu concordo com eles colocam, essa é uma regra de evangelização, não comece a partir de onde você quer, comece a partir da onde a pessoa quer. O versículo, por exemplo, o versículo 35 diz o seguinte: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lendo o Senhor Jesus, eu começo de onde ele tem a dúvida, não da onde eu quero, da onde ele quer. Da onde ele tem dúvida, e eu vou chegar ao ponto que precisa. Mas para que eu e você, para que nós façamos isso, precisamos ter uma certa intimidade e familiaridade com a Bíblia. Afinal, precisamos fazer o que Josué diz no seu primeiro capítulo: medita nessa lei de dia e de noite. E fazendo isso, você não apenas fará prosperar o teu caminho, mas daqueles que te ouvem, que foi o que Filipe fez. A minha vida está sendo próspera, eu escuto a voz de Deus, sou liderado por Deus, mas não apenas isso, a minha vida é abençoada por Deus, e a minha vida é uma fonte de bênção para outras pessoas. Deus agora está me usando como um canal para que eu seja uma fonte de bênçãos para esse povo. A Bíblia serve para mim, a Bíblia serve para mim e para aqueles que me ouvem. E meus amados irmãos, depois de Filipe então ter anunciado a Jesus, versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma árvore, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha a sede, olha a vontade daquele homem. Ele foi até Jerusalém, ele voltou sem respostas, ele voltou lento. Deus envia um homem, na hora que ele vê água, note que não é Filipe que fala para ele, ele olha para Filipe e diz o seguinte: tem água aqui. O que impede? O que ele quis dizer? Um homem sincero: está faltando alguma coisa da minha parte? Se estiver faltando, o que é que eu preciso fazer? Mas eu quero morrer agora. Ou seja, o simbolismo do batismo. Por quê? Porque eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova criatura. O que me impede? Então Filipe olha para ele e diz o seguinte: é lícito, ou seja, a sua vontade, o seu desejo, a sua indagação é própria, é correta. Mas antes eu preciso te fazer a seguinte pergunta: você crê de todo o coração? Você crê, você acredita? E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho. Glória a Deus, aleluia. E ele diz: se com o teu coração creres e se com a tua boca confessares. Aquele homem está fazendo tudo isso. Onde está escrito isso? Uma revelação que ainda não tem. Mas aquele homem já começa a viver e experimentar o que Deus tem para ele. Isso está escrito no livro de Romanos. O livro de Romanos ainda não foi escrito. Por quê? Porque o livro de Romanos é escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem é apóstolo Paulo, ainda é Saulo, um assassino. Mas Deus continua e está trabalhando. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele batizou. Meus amados irmãos, que cena! Eu fico imaginando que cena não deve ter sido essa. Aquele homem foi até uma cidade onde tinha um templo, onde tinha um tanque, onde tinha tudo, mas ele foi parar num lugar, ele, só ele,
de repente, providencialmente por Deus, eles encontram a água, eles descem até o carro, e aquele homem não apenas tem as suas dúvidas, as suas indagações respondidas e sanadas, mas aquele homem volta daquela viagem, não mais como ele era. Por quê? Porque ele nasce de novo. E logo depois que então ele é batizado, ele já não vê mais a Felipe. E ele, a Bíblia diz, ele volta jubiloso, alegre, contente. Ele continua o seu caminho. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia diz: Deus não quer que nenhum homem se perca. O desejo de Deus é que Ele não quer que nenhum homem pereça, mas que todos venham ao arrependimento. O que ele quer dizer? Deus, em vários momentos, em várias situações, Ele está criando alternativas, Ele está criando meios para que você tenha um encontro com Ele. E quando Deus começar a falar contigo, quando Deus usar alguém, um homem, uma mulher, uma criança, um louvor, um folheto, seja lá qual for a forma que Deus utilizar para chamar a tua atenção, eu gostaria de fazer uso daquilo que o livro de Hebreus diz: não faça como algumas pessoas, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Não endurecemos, não vamos endurecer o nosso coração. Aquele homem não endureceu o seu coração, ele teve as suas dúvidas sanadas, ele foi transformado e se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. O que eu quero dizer, queridos? Hoje nós estamos aqui para celebrar exatamente esse mesmo Deus que na cruz do Calvário Ele disse: eu não quero que nenhum homem, que nenhuma mulher, que nenhum filho, que nenhuma filha se perca, mas eis que eu derramo o meu sangue, eis que eu entrego a minha vida, eis que eu carrego sobre mim todo o pecado, todo o erro de toda a humanidade. Porque eu quero ter um encontro contigo. Eu quero me encontrar com você. E meus amados irmãos, façamos como o filho pródigo. Corramos e que possamos dizer: eu quero voltar para a casa do meu Pai. E saibam, meus amados irmãos, todas as vezes que nós fizermos isso como aquele homem fez, e ele chegar, e ele estiver perto da sua casa, ele vai avistar, da mesma forma como que aquele jovem viu, o seu pai de braços abertos, prestes a recebê-lo com beijos e abraços. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Muito obrigado. Pai, muitíssimo obrigado, Deus. O que nós ouvimos hoje aqui, meu Deus, é uma prova, Pai. O Senhor tem um encontro marcado com todos nós, Pai. O Senhor já teve um encontro marcado conosco, Pai, no momento da nossa regeneração, no momento da nossa salvação, Pai. E o Senhor continua, Pai, com vários encontros marcados para conosco, Pai. Senhor, eu peço nessa noite, Deus, que o Senhor faça com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Felipe, Deus. Que nós sejamos sensíveis à voz, ó Pai, do Teu Espírito. Que nós sejamos sensíveis, ó Pai, à voz, ó Pai, quando o Senhor falar conosco, ó Pai, que nós não endureçamos o nosso coração, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, ser um veículo, ó Pai, um instrumento, ó Pai, o canal de bênção, Deus, para que o Teu amor, a Tua graça, ó Pai, seja também estendida a outras pessoas. Deus maravilhoso, ó Pai, se nós já formos salvos, ó Pai, que nós possamos ser como Felipe. Se de repente, ó Pai, a minha situação nessa noite é que eu ainda não sou salvo, eu não conheço a Jesus, que eu possa ser como Eunuco, ó Pai, que eu possa Te buscar, ó Deus, que eu possa apresentar as minhas dúvidas e deixar o Senhor respondê-las todas, e que eu possa dizer: o que me impede de dizer agora que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador? O que me impede?
O que me impede, Pai? O que me impede de fazer essa declaração e mudar a minha vida totalmente, Pai? Senhor Deus, é o que eu te peço, Deus, é o que eu te agradeço, Pai. Sendo como Filipos, Deus, que o Senhor trabalhe e nos molde. Sendo como o eunuco, Pai, que o Senhor também trabalhe e nos molde. É o que eu te peço, Pai,